Queremos, nesta ocasião, cumprimentar todos nossos irmãos em Cristo, nossos amigos que sempre têm acompanhado o programa Escola Bíblica, transmitido aqui pela TV ADNP. Estamos começando mais uma aula essa de número 3, que tem como título Dons de Revelação. Estaremos estudando agora já no domingo, dia 20 de abril. Vamos ler o textual da lição, como sempre de costume. Vamos abrir então, lendo uma porção da Palavra de Deus que se encontra no livro, ou na epístola, ou na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta, o capítulo 14 e o versículo de número 26, que diz: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Esse é o versículo do textual desta lição que estaremos estudando hoje. Então destacamos tem revelação, e a última parte do versículo que diz que faça-se tudo para a edificação. Então, nesta lição estaremos estudando acerca dos dons espirituais nesse trimestre. Nós estamos estudando nesse trimestre acerca dos dons espirituais. Essa já é a terceira aula desse segundo trimestre. E como já aprendemos, dons espirituais é a manifestação do Espírito Santo no crente, capacitando-o com poder para realizar uma tarefa segundo a vontade de Deus. Então essa é uma definição sobre dons espirituais. Os dons, então, são concedidos pela graça de Deus, e não algo que conseguimos ou merecemos. Nós temos que deixar isso também bem claro, bem evidenciado sobre esse respeito. Os dons espirituais são de grande valor e merecem um cuidadoso estudo bíblico para se evitar desordens na igreja que afete sua unidade. Então nós temos que sempre estar estudando, examinando a palavra do Senhor. Efésios no capítulo 4, o versículo 12 ao versículo 15, nós encontramos os propósitos dos dons espirituais, que os quais são, primeiro, capacitar ou aperfeiçoar os santos, um propósito. O outro é promover a obra do ministério. E em terceiro lugar, o terceiro propósito é edificar o corpo de Cristo, ou seja, edificar a igreja do Senhor. Os dons espirituais também proporcionam um conhecimento mais profundo de Cristo. Olha só que interessante, E de toda a riqueza espiritual disponível para desempenho da missão que Ele tem em nossa vida. Então, os dons espirituais, além de proporcionar um conhecimento mais profundo a respeito de Cristo, e também ele abrange, ele está disponível de toda a riqueza espiritual para o desempenho da missão que ele tem em suas mãos ou em nossas mãos. Então, na aula de hoje, nós estaremos estudando sobre os dons de revelação. Então nós já falamos aqui na outra aula passada que os dons espirituais
são divididos em 3 grupos, né? Cada grupo tem 3 dons, né, dentro deste grupo. E hoje estaremos já falando primeiramente dos dons então de revelação. E nós vamos ver quais, né, os dons então que faz parte desse grupo, né, chamado de dons de revelação. A verdade prática, né, eu quero ressaltar também nesta aula, diz que os dons de revelação divina são indispensáveis, né? Então são indispensáveis à igreja da atualidade, né? Pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Olha só, então o escritor ele deixa claro falando que os dons de revelação divina, né, são indispensáveis para a igreja da atualidade, pois nós vivemos uma época muito conturbada, uma época difícil, né? Então assim entendemos pela palavra de Deus. Bom, o primeiro capítulo então desta lição vem falando sobre palavra da sabedoria. Então, já abrindo, né, aqui os dons de revelação, então temos a palavra da sabedoria, temos também a palavra da ciência e temos o discernimento de espírito. Então vamos primeiramente, palavra da sabedoria, o conceito. Primeiramente, então, é necessário sabermos que são 3 os tipos de sabedoria que operam no homem, né? Então, quando olhamos, né, para a sabedoria, podemos identificar, né, 3 tipos de sabedoria que opera no homem. Primeiramente, então, vamos aqui, né, os quais são, né, quais essa sabedoria? Tem a sabedoria satânica, é sempre empregada com o propósito maligno, né, sendo caracterizado pela inveja, sentimentos facciosos e etc, né? O outro tipo de sabedoria, então, é a sabedoria humana ou natural. Limita-se aos interesses desta vida. Essa sabedoria leva o homem a ter sucesso em diferentes áreas, né? Então isso é através do próprio esforço. Mas o que a lição está evidenciando aqui é a sabedoria divina, que é caracterizada por adotar os melhores meios possíveis para promover a grandeza do reino de Deus. Essa, então, é a sabedoria que nós estamos, então, evidenciando. Palavra, então, de sabedoria é uma pequena parte, ou parcela, ou ainda fragmento de toda a sabedoria e conhecimento que Deus possui. Então são revelações de acontecimentos que já ocorreram, então isso tratando de fatos passados, de que estão ocorrendo, se tratando de fatos presentes, ou ainda que aqueles que ocorrerão, né? Então, tratando-se de fatos futuros. E que por meio, então, da palavra da sabedoria e do conhecimento, são revelados pelo Espírito Santo, visto ser ele, então, onisciente. Olha só que interessante. Então, podemos definir como sendo a capacidade de ter discernimento sobre pessoas ou situações que não são óbvias, né, para a pessoa mediana, combinada com uma compreensão sobre o que fazer e como fazer, né?
Então, pegamos aqui uma definição sobre palavra da sabedoria. Então, é a possibilidade de não apenas ver, né, mas também de aplicar os princípios da palavra de Deus aos assuntos práticos da vida, por meio do espírito de sabedoria. Olha só que interessante. Então, tudo isso que nós comentamos aqui trata-se, então, primeiramente sobre o conceito. O subtópico desse primeiro capítulo vem apresentando a Bíblia e a palavra, então, de sabedoria. Quando estudamos a Bíblia, nós somos conscientes, né, constatamos isso, que no Antigo Testamento, então, as manifestações espirituais não eram plena e claramente evidenciadas como acontece, né, no Novo Testamento. Então, no entanto, encontramos dentro, né, dos dois testamentos, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, passagens que evidenciam a palavra de conhecimento, né? Ou seja, a sabedoria divina, a palavra da sabedoria. No Antigo Testamento, como por exemplo, né, da manifestação do dom da palavra da sabedoria, podemos citar então o caso de Salomão, ao julgar entre duas mães que pleiteavam pela posse de um recém-nascido. Somos conhecedores da história, onde chegou duas mães na presença de Salomão, sendo que uma havia, quando dormia, né, deitou-se em cima do seu filho, vindo este a morrer, e ela levantou à noite, pegou aquela criança morta, colocou ao lado da outra mãe e pegou o seu filho vivo e colocou consigo, de forma que quando acordaram no outro dia cedo, aquela que estava então dormindo com a criança morta, constatou que não era então o seu filho. Então esse dilema foi levado para o rei. O rei não tinha como saber, né, de qual criança pertencia aquela mãe, ou qual a mãe que era daquela criança que estava viva. Então o rei, mediante uma palavra de sabedoria, vai lá e detecta então a mãe verdadeira e restitui a criança para a sua mãe. Um outro exemplo do Antigo Testamento é o caso também de José, ao interpretar o sonho do faraó. O interessante, neste caso, é que José sabia que a sabedoria não provinha dele mesmo, né, mas de Deus, como diz o versículo 16. Né? Isso não está em mim, né, José falando. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então nós observamos, né, isso dentro de Gênesis capítulo 41, versículo 16. Então nós observamos que Faraó teve dois sonhos eram um mesmo, né, embora sonhos diferentes, mas tratava-se da mesma coisa. E contou o seu sonho e ninguém teve o discernimento, ninguém teve, né, como interpretar, né, como aplicar aquele sonho, e foram chamar então José, e José, né, através, né, da sabedoria divina, ele interpreta aquele sonho, né, e nós vemos que Deus então foi glorificado, né, fazendo distinção entre o Deus dos hebreus e o Deus, né, os deuses do Egito. Portanto, então o dom da palavra de sabedoria é algo que está além da razão humana, vem diretamente de Deus. Falamos do
Antigo Testamento. O Novo Testamento, né, Jesus operou o dom da palavra de conhecimento, né, da sabedoria, quando disse à mulher, né, que estava à beira daquele poço, né, de Samaria, assim, olha, você, né, já teve 5 maridos e o que você tem agora não é o teu, né? Podemos ainda ver Paulo, né, quando estava sendo conduzido, né, na condição de preso para a Itália, nós observamos que ele também, a palavra de sabedoria entrou em operação para garantir, né, garantir o livramento iminente no momento de calamidade. Então, Paulo chegou ali e disse para eles, né, que não era para eles se preocupar, né, pois nenhuma vida se perderia. É uma palavra, né, de sabedoria, né? E nós observamos, em terceiro lugar, né, que é uma liderança sábia. O comentarista da revista, ele nos ensina que a palavra de sabedoria é de grande valor na tarefa do aconselhamento pessoal. Quantas pessoas chegam até nós querendo ouvir, né, uma palavra que vai de encontro com a sua necessidade, né? Então, nesta hora, o Espírito Santo do Senhor trabalha, né, nos orienta, e nós vamos conduzindo aquela conversa, vamos aconselhando, mesmo que nós não saibamos nada, mas o Espírito do Senhor coloca a palavra nos nossos lábios, nós vamos falando, e essas palavras vão de encontro com a necessidade daquela pessoa. Então, a tarefa, né, esse dom é de grande valor, né, no aconselhamento. Olha só, e também em situações que demandam uma orientação no exercício do ministério pastoral. Então, muitas vezes nós olhamos para o pastor e falamos assim, pastor, o senhor tem muita, né, sabedoria, mas é uma sabedoria que vem do alto, né? Segundo lugar, palavra então da ciência. O que é, então? É uma revelação sobrenatural do Espírito Santo ao ser humano acerca de fatos ou informações ocultas, né, que seriam impossíveis de serem conhecidas se não fossem revelados por Deus. Olha só, então ela difere, né, um pouco aí da palavra de sabedoria, a palavra da ciência. Né? Nós vamos identificar, né, uma aí a outra. Por exemplo, a função. A função, né, a manifestação então sobrenatural deste dom, tem a finalidade de preservar a vida da igreja. Olha só, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Então a palavra, né, da ciência vai proporcionar à igreja segurança, né? Por exemplo, preservar o bom andamento da igreja, auxiliando na resolução de problemas. Segundo, habilitar os membros a compreender e transmitir os ensinamentos bíblicos de uma maneira clara e eficaz, né? E em terceiro lugar, segundo alguns estudiosos, né, escritores, 66% das pessoas com este dom são extremamente úteis na igreja, na área do ensino, na pregação da palavra de Deus, né? Nós podemos ver alguns exemplos, né, bíblicos, acerca da palavra da ciência. Isso para deixar evidente, para diferenciar entre a palavra da sabedoria e a palavra da ciência. Por exemplo, o jovem, né, Samuel foi chamado por Deus
e recebeu uma palavra de conhecimento sobre o futuro da família do sacerdote Eli, quando ele ainda era muito jovem, estava deitado. Nós conhecemos a história, né? Deus, né, o chamou, ele corre até Eli, pensando que era o profeta Eli, o sacerdote Eli que estava o chamando, e sendo que ele foi orientado por Eli na terceira vez, que quando o Senhor chamasse novamente, ele poderia então falar: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E nessa experiência, então, Deus revelou, né, para Samuel o futuro da família do sacerdote Eli. Temos também o caso do profeta Eliseu, né, que preveniu o rei de Israel para não seguir por determinado caminho por onde o rei da Síria passaria. Isso não por uma nem duas vezes, a Bíblia relata, de forma que o rei da Síria estava perguntando: tem um inimigo entre nós, né? Tem um informante, tem um que está infiltrado e lá levando os nossos planos, nossos projetos para o rei de Israel. Aí fizeram saber ele, falando: não, porque lá tem um profeta e Deus revela para este profeta, né? Temos um outro caso, um outro exemplo de que também Eliseu prediz, né, abundância de alimento, né, de comida, né? Podemos ver ainda Eliseu recebeu, né, uma palavra sobre Geazi, né, o seu ajudante, que desobedeceu, recebendo presentes do general sírio. Então, tudo isso são exemplos que pegamos dentro da palavra de Deus para estar, então, aplicando, né, mostrando, evidenciando o que é, então, uma palavra da ciência, né? Um que eu acho interessante é o caso do rei Nabucodonosor, né? Ele sonhou um sonho, não contou para ninguém o seu sonho, mas ele queria saber, né, daqueles que estavam ali no seu reino, né, o que ele tinha sonhado e a sua interpretação. Então aí nós distinguimos, né, uma palavra de sabedoria, né, que é direcionada dentro dos aconselhamentos, e uma palavra de ciência. Então é uma revelação sobrenatural do Espírito Santo ao ser humano, né? Então, acerca de fatos ou informações ocultas que seriam impossíveis de serem conhecidos se não fossem revelados por Deus, né? E por último, né, trabalhando dentro desses exemplos, nós podemos ver o caso, né, que Deus fez, né, conhecer a Pedro a fraude, né, de Ananias e Safira, né? Então Deus revelou, né? Então não foi uma palavra que Pedro estava falando ali e foi detectado, né? Foi uma revelação divina, direta do Senhor, né? E por último, né, que compõe então esse grupo então dos dons de revelação, é então o discernimento de espírito, né? Então falamos um pouquinho sobre a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e agora discernimento dos espíritos, né? Em primeiro lugar, o dom de discernir os espíritos. Discernir significa ver claramente. É isso que é o que significa discernimento ou discernir. Logo, discernimento é a faculdade de perceber diferenças, distinguir entre a verdade e o erro e de julgar as coisas claramente. Isso é discernimento, isso é discernir. Então, o dom do discernimento concede-nos o poder de conhecer uma pessoa se ela está falando de si mesma
ou se ela está falando pelo poder de Satanás ou pelo poder do Espírito Santo. Então, a pessoa que recebe esse dom, né, tem capacidade especial de discernir, por exemplo, se a pessoa é um impostor ou um oportunista. Então temos que pedir ao Senhor, para que o Senhor possa conceder, à igreja dele esse dom, para discernir, de fato qual a intenção, qual o objetivo, que essa pessoa está tendo em fazer, a sua obra, para chegar aquele dia: Senhor, mas eu preguei no teu nome, eu expulsei um demônio em teu nome eu falei línguas, e por aí vai. É importante observar que o dom do discernimento é uma identificação súbita e momentânea, Então ele identifica de forma súbita e momentânea uma determinada situação. Não pode ser confundido, com o discernimento corriqueiro que todo cristão tem. Então todo cristão tem já um discernimento corriqueiro, aquele discernimento que através do conhecimento, de Deus, através da comunhão com o Senhor, ele já tem esse discernimento, Ele tem comunhão com o Senhor, com o Espírito Santo, que orienta ele dia após dia. Mas nós estamos falando aqui de um dom, de discernir, Então ele não pode ser confundido com esse outro. As fontes, das manifestações espirituais. Ao longo das Escrituras, podemos então destacar 3 origens das manifestações espirituais no mundo: Deus, o homem e o diabo. Então, uma profecia, por exemplo, pode ser fruto, da origem divina. Uma profecia pode ser fruto da mente humana. E uma profecia ainda pode ter origem maligna. Então, nem todo milagre está vindo de Deus, pois Satanás também é um espírito sobrenatural. Terceiro lugar, discernindo as manifestações espirituais. Então, alguns exemplos da manifestação do dom de discernir espírito. Temos o caso, então, de Pedro, até colocamos aqui, Paulo, também. O tempo não permite mais que nós abordamos, que trazemos esses exemplos, que comentamos sobre esses exemplos, mas podemos falar, com toda certeza que as várias aplicações deste dom. Então, as várias aplicações desse dom é para discernir os espíritos malignos, era para discernir falsas confissões, é para discernir falsas lideranças, é para discernir falsos milagres e ainda para discernir falsos profetas. Então, o tempo já nos permite mais falarmos, mas queremos, então, estar concluindo esta aula de hoje com estas palavras. Então é isso, fique com Deus, até a nossa próxima aula, nosso próximo encontro aqui na TV ADNP, que Deus possa te abençoar abundantemente. Um grande abraço, até a próxima aula.